Histologia, parte da ciência que estuda os tecidos e como elas se organizam para construir os órgãos. O tecido, conjunto de células semelhantes e associadas intimamente, adaptadas para funções específicas. Organização celular dos seres vivos, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. O que é histologia? É o estudo das células e dos tecidos do corpo e de como essas estruturas se organizam para constituir os órgãos. Qual a composição de um tecido? Os tecidos são constituídos por células e matriz extracelular. Quais os tipos básicos de tecidos? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Qual a importância da histologia? A histologia é essencial na medicina veterinária. Junto com a bioquímica, a biologia molecular, a anatomia e a fisiologia, desvenda processos patológicos e os seus efeitos. Como estudar células e tecidos? As células apresentam pequenas dimensões. O olho humano tem o poder de resolução, espessuras das amostras de tecido, processamento de material, a fixação, a desidratação, o clareamento, a inclusão, a microtomia e a coloração. A fixação é a retirada do tecido do corpo, fragmentos, química, formal ou física, congelamento rápido. A desidratação é banhos sucessivos em soluções de diferentes concentrações de etanol. O clareamento é um banho em xilol, torna o material transparente ou translúcido. Retira os lipídios. A inclusão é um material embebido em parafina ou resina plástica. A microtomia, o micrótomo, faz cortes de tecidos muito finos, o que permite a passagem da luz da amostra. A coloração é importante, o uso de corantes para marcar as estruturas celulares, corantes basófilos e acidófilos. O que estuda a histologia? Parte da ciência que estuda os tecidos e como eles se organizam para construir os órgãos. Defina tecido, conjunto de células semelhantes e associadas intimamente, adaptadas para funções específicas. Qual o principal instrumento utilizado na histologia? Microscópio de luz por meio de preparação de cortes histológicos. Ele permite visualização de tecidos e células. Quais são os principais tipos de microscópios utilizados? Microscópio óptica ou de luz, microscópio eletrônica de transmissão e microscópio eletrônico de varredura. Cite os tecidos fundamentais: tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Características: epitelial, pouca matriz; conjuntivo, vários tipos de célula, abundante e preenchimento e proteção. E o nervoso, longos prolongamentos, nenhuma matriz, transmissão de impulsos nervosos. Quais são os tipos básicos do tecido? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. A presença das células justapostas é uma característica de qual tecido? Epitelial.
é um componente da matriz extracelular? Colágeno. Em que etapa de processamento o tecido é preservado contra a degradação? A fixação. Qual a cor do citoplasma quando corado em HE? Rosa. Qual a cor do citoplasma corado com HE? Roxo. Qual a cor do núcleo celular quando corado em HE? Roxo. Os epitélios podem ser classificados a partir de diferentes critérios. De acordo com as formas de suas células, eles podem ser classificados em cúbico, pavimentoso, prismático. Os epitélios podem ser classificados a partir de diferentes critérios. De acordo com as formas de suas células, elas podem ser classificadas em ponto de interrogação, cúbico, pavimentoso e prismático. Alguns epitélios, como os da traqueia, são chamados de pseudo-estratificados. Essa denominação é dada aos epitélios que, ponto de interrogação, possuem células de diferentes alturas. As regiões das células ditas polarizadas: basal, apical e lateral. Cite as junções celulares: função compacta, oclusão, junções adesivas, junção comunicante, junções de ancoragem e célula matriz. Cite as funções dos tecidos epiteliais: proteção, absorção, secreção, excreção, percepção e sensorial. Quais as funções dos tecidos epiteliais? Proteção, absorção, secreção, excreção, percepção e sensorial. Caracterize os epitélios quanto ao número de camadas: simples, somente uma camada; estratificados, duas ou mais camadas; pseudoestratificados, possui somente uma camada. Caracterize os epitélios quanto ao formato das células. Células pavimentosas são células achatadas e delgadas. Células cúbicas possuem formato cúbico ou hexagonal. Hexo com X, gonal. Células prismáticas ou colunares são alongadas e em formato de coluna. O epitélio de revestimento das vias respiratórias: epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. Qual o epitélio da pele? Estratificado, pavimentoso, queratinizado. Qual o epitélio do esôfago? Estratificado, pavimentoso, não queratinizado. E qual o epitélio do alvéolos? Alveolar. Glândulas originam-se de grupos celulares que proliferam a partir do tecido epitelial. Qual órgão abaixo apresenta epitélio de transição? Bexiga. Classifique o epitélio apresentado: estratificado, pavimentoso. O epitélio pode ser classificado quanto à forma de suas células em pavimentoso, estratificado e simples. Qual microscópio é utilizado para obter uma imagem 3D? Eletrônico de varredura. A tireoide é uma glândula de secreção endócrino folicular. A glândula que possui ducto e que libera sua secreção em cavidades ou na superfície do corpo é denominada exócrina. Qual alternativa melhor descreve uma glândula endócrina? A secreção é liberada na corrente sanguínea. Qual das alternativas abaixo é um exemplo de glândula unicelular?
glândula caliciforme. Qual alternativa melhor descreve uma glândula endócrina? A secreção é liberada na corrente sanguínea. De acordo com o modo pelo qual os produtos de secreção deixam a célula, as glândulas podem ser classificadas em merócrina, apócrina e holócrina. As células epiteliais glandulares podem sintetizar, armazenar e secretar, proteínas, lipídios e complexos de carboidratos. Os pâncreas é um órgão capaz de produzir insulina e glucagon, que atuam regulando a glicemia. Ele é uma glândula mista. Um histologista, observando uma lâmina em corte da mucosa intestinal, pode verificar que suas células são formadas por microvilosidade. As glândulas originam-se de grupos celulares que proliferam a partir do tecido epitelial. Qual tecido apresenta grande quantidade de matriz extracelular? Conjuntivo. O tecido epitelial que possui apenas uma camada de células achatadas é denominado tecido epitelial simples pavimentoso. Das características relacionadas a seguir, qual não se refere ao tecido epitelial? Não se refere. Células com capacidade de contração. O tecido epitelial apresenta características únicas que o diferenciam do tecido conjuntivo. Uma dessas características é a presença de células unidas. Classifique o epitélio apresentado. Estratificado pavimentoso. Qual órgão abaixo apresenta epitélio de transição? Bexiga. A glândula que possui ducto e que libera sua secreção em cavidades ou na superfície do corpo é denominada exócrina. O tecido epitelial possui duas funções principais. Marque a alternativa que indica corretamente quais são elas: revestimento e secreção. Quais são os 4 tipos básicos de tecido epitelial: conjuntivo, muscular e nervoso? A presença de células justapostas é uma característica de qual tecido epitelial? Em qual etapa de processamento o tecido preservado contra a degradação? Fixação. Qual a cor do citoplasma quando corado em HE? Rosa. Os tecidos são compostos por matriz extracelular e células. É um conjunto de matriz extracelular, colágeno. O tecido produzir secreções glandulares é o conjuntivo? Falso. Qual tecido é responsável pela contração e movimento? Muscular. Que microscópio é utilizado para obter uma imagem em 3D? Eletrônico de varredura. Qual a cor do núcleo celular quando corado em HE? Roxo. Qual alternativa apresenta tecido epitelial pseudo-estratificado e o epitélio de transição, respectivamente? Traqueia, brônquios e cavidade nasal, sistema urinário. Sobre o processo de inclusão na confecção de lâminas para análise histológica, marque a afirmativa correta. O tecido é incluído em local firme, normalmente com parafina. Sobre o processo da inclusão na confecção de lâminas para análise histológica, marque a alternativa correta. O tecido é incluído em local firme, normalmente com parafina. O tecido epitelial que apresenta mais de uma camada de célula é denominado epitélio estratificado. Sobre os tecidos epiteliais, não é correto afirmar que são nutridos por difusão. A nutrição às células epiteliais é feita através de qual dos processos apresentados abaixo? Difusão.
Uma histologista observando uma lâmina sem corte da mucosa intestinal, com corte da mucosa intestinal, pode verificar que suas células são formadas por microvilosidade. As glândulas originam-se de grupos celulares que proliferam a partir do tecido epitelial. Qual tecido apresenta grande quantidade de matriz extracelular? Conjuntivo. O tecido epitelial possui apenas uma camada de células achatadas. É denominada tecido epitelial simples pavimentoso. Qual das características relacionadas a seguir se refere ao tecido epitelial? Células com capacidade de contração, células justapostas. O tecido epitelial apresenta características únicas que a diferenciam do tecido conjuntivo. Uma dessas características é a presença de células unidas. Classificação do epitélio apresentado: estratificado pavimentoso. Qual órgão abaixo apresenta epitélio de transição? Bexiga. A glândula que possui ducto e que libera sua secreção em cavidades ou na superfície do corpo é denominada exócrina. O tecido epitelial possui duas funções principais. Marque a alternativa que indica corretamente quais são elas: revestimento e secreção. Quais são os 4 tipos básicos do tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso? A presença das células justapostas é uma característica de qual tecido epitelial? Em que etapa de processamento o tecido é preservado contra a degradação? Fixação. Os tecidos são compostos por matriz extracelular e células. O principal tecido a produzir por secreções glandulares é o conjuntivo. Falso. Qual tecido é responsável pela contração e movimentos? Muscular. Qual o microscópio utilizado para obter uma imagem 3D? Eletrônico de varredura. Sobre o processo de inclusão na confecção de lâminas para análise histológica, marque a afirmativa correta. O tecido é incluído em local firme, normalmente com parafina.